Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 16 de fevereiro, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo por essa generosa audiência, por essa permissão, sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade. E mais uma vez, como já é um hábito, desde o primeiro programa lá em 2002, o Pensando traz um vereador para conversar com vocês. Dessa vez é um dos mais atuantes membros da nossa Casa Legislativa, no seu segundo mandato consecutivo. Certamente será um programa bem informativo, por ele não é de fugir dos assuntos e nem tem medo dos assuntos, né? Daqui a pouco vocês saberão quem é ele. Enfim, este é o tema do programa da noite. Mantendo a tradição, o Pensando recebe a Câmara Municipal através de um dos seus mais atuantes membros. Mas vamos aqui dos recados iniciais e eu começo falando dos aniversariantes. Ilustre friburguense aniversariando por esses dias. Amanhã será a data festiva para a Tânia Trilha, importante nome na Universidade Cândido Mendes e com marcantes passagens na administração pública municipal, como está ocorrendo agora. Ela está na área da saúde. Parabéns a Tânia, tudo de bom para você. Terça-feira, falando de vereador, terça-feira será a data festiva para o ex-vereador Gabriel Mafó. Gabriel é uma pessoa que eu tenho o privilégio de conhecê-lo de fora da política, gente muito boa. Um abração para você, Gabriel. Tudo de bom. No dia 21, quarta-feira, será a vez do Francisco de Assis da Silva. Importante nome lá na nossa centenária das centenárias, é o TEF Friburguense. Um abração para o Francisco de Assis. E no dia 22, quinta-feira, mais um vereador fazendo aniversário. Esse vereador está no seu mandato, foi ex-presidente da Câmara Municipal, teve uma passagem muito rápida pela Secretaria de Serviço Público recentemente, que é o Márcio Damasio. Um abração para o Márcio Damasio, tudo bom para você, muita força para você, tá bom, Márcio? Vamos agora para aqueles eventos. E o primeiro evento que eu falo, esse eu falei na semana passada e volto a repetir aqui. Neste domingo ocorrerá uma assembleia lá na Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Tereza. É o presidente interino Emílio Alonso que está convocando e o objetivo dessa assembleia é a eleição da diretoria da associação para o biênio 2018-2019. Será domingo, às 9 horas, no salão da subsede, que é anexo à Escola Municipal Pastor Chulupes. Estarão aptos ao voto quem for proprietário, fazer parte do quadro social da associação há pelo menos 6 meses e estar em dia com as suas obrigações financeiras mês a mês nos últimos 6 meses. Cabe informar que essa eleição já ocorreu em novembro passado, mas em função de problemas legais, está sendo realizada novamente. Então, domingo, dia 18 agora, às 9 horas, no salão da subsede, que é anexo à Escola Municipal Pastor Chulupes, eleição para a Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Tereza, biênio 2018-2019 para a sua diretoria. Pedi o Charles estar aqui comigo, eu agradeço o carinho do Charles, está aqui mais uma vez. Esse aqui para vocês colocarem na agenda. No domingo 11/3, agora em março, mais um yakisoba solidário do Projeto Fraldão lá no Lar Abrigo Amor a Jesus. Então, todo mundo sabe que é um sucesso esse yakisoba e é importante, além de saborear o yakisoba, também ajudar as obras do Laje, que faz um trabalho relevante tão importante. Então anote aí, domingo, dia 11/3, entre 11 e 18 horas, né? Com a série de atrações também, não é só o yakisoba, né? Tem o Vitor Schumacher, Banda dos 990, Grupo Sapo, os Cacarecos, Sabor do Samba, enfim, vale a pena. O almoço, o yakisoba será servido das 11 às 15 horas, precinho camarada de R$15. A festa vai de 11 às 18 horas, tá? Mas o almoço em si, de 11 às 15 horas, você pode levar para casa também, sem problema nenhum. Vou continuar falando nesse yakisoba nos próximos programas. Vamos agora para aquelas minhas utilidades públicas. Eu sempre começo falando da APAI. Um importante trabalho que a APAI faz. É por isso que eu venho há mais de 10 anos divulgando a APAI no programa, que acredito no trabalho lá da turma da APAI. E por isso é importante. Quem
não contribui, não conhece, vai lá na APAE, conheça a APAE, verá que vale a pena ajudar a APAE para que a APAE continue ajudando a Nova Friburgo. Um outro número que eu informo também, porque considero muito importante, é o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. É importante ajudarmos a Polícia Militar a fazer a nossa segurança. E também tem o WhatsApp do 11º Batalhão que está aí na telinha, que é o 981-325273. 981-325273. Falando em Polícia Militar, nós tivemos hoje a assinatura de um decreto presidencial transferindo, fazendo a intervenção na segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Muita gente comenta, vai dar certo, não vai? Eu não sei. Mas não havia outra alternativa. Quem viu as imagens aí agora do Carnaval, é um absurdo. Infelizmente, a bandidagem perdeu o respeito. E perdeu o respeito, muito em parte, pela falta de credibilidade do próprio governo do estado do Rio de Janeiro. Então, não vejo outra alternativa. Se vai dar certo, não vai, mas tinha que experimentar. Então, a gente que critica o Temer por muita coisa, e ele merece ser criticado mesmo, mas nisso eu entendo que ele agiu corretamente. Precisava dessa intervenção, sim. Não pode o estado do Rio de Janeiro se transformar em terra de ninguém, como esses bandidos, esses canalhas resolveram transformar o estado do Rio de Janeiro. Então, vamos aí ajudar. Uma das formas que nós temos de ajudar na intervenção é usando o disco de denúncia, tá certo? O terceiro número eu não forneço já há um bom tempo. Andei fornecendo por vários anos, que é o disco de iluminação pública. Eu não forneço por quê? Porque a iluminação pública em Nova Friburgo virou uma enrolação. Desde agosto do ano passado, o governo municipal fala. É aquela história que eu falei que a mim não convence, porque eu já estive lá, inclusive na área de licitação. Não é aceitável que uma licitação leve 6, 7 meses para se realizar. Isso só acontece quando ela é feita para não se realizar mesmo, tá certo? Então, não dou o telefone do disco de iluminação pública, porque não está havendo iluminação pública. Eu li uma matéria no Jornal da Voz da Serra que isso vai ser resolvido, com muito atraso se for. Agora, até que isso seja resolvido, eu considero um absurdo a prefeitura cobrar a contribuição para a iluminação pública. E está um vereador aqui comigo, que ele é muito combativo, e eu venho falando aqui que os vereadores têm que botar a boca no trombone, porque não se pode cobrar uma coisa que não faz. A Câmara Municipal tem que cobrar do prefeito, o Ministério Público, se não cobrou, tem que cobrar. Não pode nós pagarmos uma contribuição por um serviço que não é realizado. Um outro telefone que eu não darei mais, não estou dando também, por um bom tempo eu forneci, que era um telefone que eu chamava aqui Disque Falta de Educação, que era um telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que deveria ser usado para chamar toda vez que um mal educado parasse à frente de uma garagem. Mas como eu vim dizendo já vários programas, não dou, porque nós temos uma secretaria que de ordem ela não tem nada, é só ver a bagunça que tem nas nossas ruas e calçadas, não tem ninguém, não faz nada. Postura em Friburgo é uma piada. E mobilidade urbana, quem viu o Carnaval viu um bom exemplo. Não tem quase praticamente agente nenhum. A Avenida Norberto Brown aí, em outras épocas, não era fechada totalmente durante o dia, pelo menos na sexta-feira, sábado, porque tinha gente. Esse ano não sei onde foram parar os agentes. São poucos mesmo. Então não dá. Eu canso de falar aqui, lamentavelmente, é a Secretaria Cabeça de Bacalhau, que a gente sabe que existe, mas não vê funcionar. Então, sem telefone, enquanto foram a Secretaria Cabeça de Bacalhau. Agora, o que vem aí, não, esse eu dou com prazer, que é a creche Pensado de São José. Faz um relevante trabalho lá em Conselheiro Paulino, vem passando por dificuldades, como toda entidade vem passando. Precisa da ajuda, principalmente da comunidade de Conselheiro Paulino, notadamente dos empresários que têm mães com filhos na creche, trabalham nas suas empresas. Esse tem a obrigação de ajudar, porque se as mães estão dando lucro, não custa nada colaborar com a creche. Mas quem não quiser depositar, não gosta, pode também fornecer material de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que pode ser entregue lá na sede da creche, na rua José Ernesto Quinucci, número 53, ali pertinho do Big Bru, tá bom? Vamos agora para meus recados. Marconi, que está comigo aí, obrigado pelo carinho por estar comigo. Estamos com as imagens, isso. Esse é o bueiro que não buera.
Esse bueiro ele fica na rua Prefeito César Guine, em frente ao número 1777, esquina com a rua Noêmia Moreira Edina, Põe da Saudade. Está nessa situação há cerca de 15 anos, tanto é que vocês nem olham mais o bueiro, tá vendo? Já se passaram vários prefeitos, vários administradores e a ladainha, e eu vou continuar falando aqui. Recentemente o vereador Carlinho do Kiko esteve aqui comigo, disse que ia correr atrás. Não sei se ele ligou para mim da secretaria, de uma das secretarias da prefeitura, falei com alguém lá, disse que ia ver, mas segundo os moradores eu não tive retorno se o bueiro resolveu a situação do bueiro ou não, com a correção da galeria. Eu até quero ver agora na próxima semana se eu vou lá fazer uma filmagem lá comemorativa dos 15 anos se o bueiro não foi consertado. Vamos ver se a prefeitura vai me dar mole para eu ter que fazer isso. O outro registro que eu quero fazer, eu vou falar de crianças. Uma das grandes vantagens de você conversar com crianças é que, de um modo geral, elas são mais verdadeiras do que os adultos, não é? Os adultos, muitas vezes, para falar uma verdade, fica dando volta. A criança, normalmente, é objetiva, é clara, ela não está ainda com aqueles vícios que nós adultos temos. É sim, sim, não, não. Mas por que eu estou falando isso? Em função de algo que eu fiquei meio chocado com o que eu ouvi de uma criança. E eu estou falando, eu acredito muito na sinceridade das crianças. Eu tenho uma pessoa da minha relação, uma criança, que ela falou comigo antes do carnaval que ele ia desfilar num bloco de enredo e numa escola de samba da cidade, né? E ela estava toda entusiasmada com esse desfile. E eu estive com essa criança ontem e perguntei a ela, e aí, gostou do desfile? Eu falei, gostei sim, mas só no bloco de enredo. Eu falei, por quê? No bloco de enredo eu brinquei à vontade. E tanto escola de samba e bloco de enredo, quando leva crianças para o seu desfile, no fundo está permitido para brincar mesmo. Não dá para querer que uma criança fique toda, né, certinha no local desse. Então ela falou que gostou muito do bloco, porque lá no bloco ela brincou. Eu falei assim, mas vem cá, e na escola de samba, por que você não brincou? Porque estava difícil. A gente tinha que usar uma fantasia na cabeça e essa fantasia machucava. Eu falei, como? A escola de samba te ofereceu uma fantasia que te machucava. Tinha um ferro. Para a gente botar na cabeça, tinha um ferro e machucava. Eu falei assim, mas foi só na sua fantasia? Eu falei, não, das outras crianças também. Eu falei, quer dizer que a escola de samba ofereceu uma fantasia que tem um ferro, deve ser um ferro para encaixar na cabeça, né? O iluminado que fez deve ter pensado só na fantasia, né? Esqueceu que era para ser usado, que fosse até por adulto, não é para machucar, né? Mas ela falou, eu falei, mas vem cá, como é que vocês fizeram na hora? A gente tirava, né? Doía, mas quando chegava perto das cabines, os moços da escola mandavam a gente botar. Eu fico imaginando a cabine que ela está falando, onde ficavam os jurados, né? E não dava para passar com a fantasia da cabeça, né, na mão. Aí, provavelmente, diretores dessa escola mandavam as crianças botarem a fantasia para passar pelo jurado. Ou seja, para ganhar ponto, para não perder ponto, que se dane as crianças, né? Enfim, é um fato que eu fiquei muito chocado com isso, né? Alguns podem dizer, poxa vida, Modéstia, acontece. Não acontece, não. Isso não é para acontecer, não. Acho até que merece uma investigação aí das autoridades. Mas que pelo menos fique uma lição, né? Em primeiro lugar, carnavalesco, responsável por elaborar as fantasias das escolas, do bloco de enredo, tem sempre que pensar, não é só na beleza, no contexto em relação ao enredo, não. É se essa fantasia tem conforto, porque não dá para ficar uma hora na avenida com algo desconfortável, mas principalmente se é segura, se é saudável. Não pode uma fantasia machucar a cabeça de uma criança. Isso é falta de quê? De bom senso. Isso é gente que está preocupado em desenhar bonito e não quer saber quem vai usar. Então, primeiro, parte de quem desenhou a fantasia, confeccionou, elaborou, faltou bom senso. Provavelmente não deve ter nem experimentado. Em segundo lugar, as diretorias das escolas de samba têm que ter essa preocupação. Tem que procurar acompanhar de perto se as fantasias são adequadas. Não é só se são adequadas ao enredo, se cabe no bolso, não. É se tem segurança para elas serem usadas, principalmente por crianças, né? Então as escolas têm responsabilidade, até porque
Vai que uma criança dessa aí, que usou uma fantasia dessa, se machucou e a família resolva processar uma escola dessa. Agora, também os pais têm compromisso com isso. Os pais também não podem ficar só deslumbrados no desfile. Eles têm que analisar se a fantasia é adequada para a criança, se não vai causar mal à criança, se não vai machucar a criança. Se notou que vai, tira o filho do desfile. Não deixa desfilar. Não deixa. E, por fim, também é importante que as autoridades competentes também observem isso. Verifique, vão até as escolas antes do... Eu sei que o Corpo de Bombeiro vai olhar as instalações dos carros alegóricos, mas pelo jeito não basta olhar só carro alegórico, não, vai ter que olhar a fantasia também. Aí é o Conselho Tutelar, no caso de criança, é o Ministério Público, a própria Prefeitura, já que ela que cede o espaço e dá dinheiro, também tem obrigação. Ou seja, a verdade é o seguinte, o que não pode acontecer é uma criança sair de casa para brincar numa escola de samba ou num bloco de enredo e se machucar, simplesmente porque a fantasia não é adequada, não se pensou na segurança das crianças, no conforto das crianças. Fica aí a minha bronca, eu fiquei chocado, é uma criança que eu conheço de perto, sei que não está mentindo, tá? Se me der a fantasia, eu imagino o que foi. Tá? Não vou ficar dando nome de escolas, mas certamente a escola que fez isso sabe. Mas eu espero que pelo menos no próximo ano se tenha mais cuidado com isso. Isso posto, vamos ao programa da noite. A Câmara Municipal hoje está muito bem representada no programa. Eu disse que é um vereador em seu segundo mandato consecutivo e é um vereador conhecido por sua forma de atuar. Ele é extremamente atuante, ele é uma pessoa que realmente briga pelos interesses dos seus eleitores e os interesses da cidade, que é o mais importante. Eu estou falando de Zezinho do Caminhão, a que eu agradeço a vinda e uma boa noite a vocês assim. Boa noite, Modesto. Primeiro, lhe agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estar nesse honroso programa, né, que é um programa que é muito assistido pela população, né, pela credibilidade que conquistou. Boa noite aí aos funcionários que estão dando suporte aqui, boa noite ao David, que é o meu assessor que está me acompanhando, e uma boa noite especial que é as pessoas mais importantes do programa, que é as pessoas, o telespectador, né, aqueles que estão nos acompanhando. Quero agradecer ao David também pela presença, obrigado, tá bom, David? E mais uma vez agradeço a equipe que está comigo lá em cima, o Marconinho e o Charles aqui comigo. Vamos lá, Zezinho, vamos começar a nossa conversa e eu vou voltar um pouquinho ao passado, bem passado mesmo. Eu lembro que quando você, ainda na condição de eleito para o seu primeiro mandato, nós conversamos nesse programa. E naquela ocasião, você se mostrava muito entusiasmado, né, pelo que você ia fazer na Câmara Municipal. Tinha uma expectativa importante de contribuir para a sua comunidade. Aí, passado um tempo, você já estava no mandato, talvez fiz um programa segundo ou terceiro, que nós já fizemos vários programas com você. Você me disse que uma das coisas que você sentia muito assim, decepcionado era a falta de condições de ajudar mais a sua comunidade. E você disse na época que esperava que a comunidade entendesse a dificuldade que você enfrentava. Pois bem, você venceu a segunda eleição, aí já teve o que a gente chama de muitos votos de opinião a seu favor, por tudo aquilo que você desempenha na Câmara. Mas eu volto lá atrás. Aquela comunidade que você tentou ajudar, ela, enfim, compreendeu a dificuldade do vereador que não consegue fazer muito pela comunidade? Na verdade, essa é a frustração do mandato. Como você bem colocou, eu vim com muita disposição para trabalhar. E assim, fiz planos, né, fiz projetos, né, porque eu não tinha um conhecimento da vida pública, né, era mais disposição para trabalhar com muita credibilidade perante a população. Só para você ter uma ideia, né, eu saí eleito do bairro, eu tive 1.203 votos. Você para conseguir 1.203 votos, né, à base de confiança... E não é uma comunidade tão grande. Não, não é, né, uma comunidade assim, mais elitizada, né, então é mais difícil até de você conquistar os votos.
E assim, eu saí com essa votação maciça e muitas pessoas depositaram muita esperança, né, muita expectativa. E eu achei, né, que o difícil era ganhar a eleição, aí depois de eleito era só arregaçar mangas e trabalhar. Só que aí você começa a se deparar com as dificuldades. Nem tudo é um mar de flores, né, um mar de rosa, melhor dizendo, né, que você chega e basta querer fazer. E aí veio, inclusive, essa frustração, porque ela passou a ser uma frustração minha, né, porque o que eu mais queria é apresentar resultado para aquelas pessoas, não queria me tornar uma decepção para elas, né, e isso me incomodava muito. Caramba, eu vou perder muito voto, porque eu trabalho igual um louco, mas os benefícios não vão. E isso teve reflexo nas urnas, porque nessa eleição, né, na minha reeleição, eu fui o mais votado do bairro, mas com uma consequência. Eu perdi 503 votos no bairro. Lutei feito um louco, né, mas eu não consegui demonstrar às pessoas, né, que aquilo que elas depositaram de confiança em mim, aquilo que elas esperavam de mim não estava na minha mão. Não dependia só da disposição, não dependia só da minha credibilidade, não dependia só da minha vontade de não decepcioná-los. Né? Existe um caminho muito difícil por trás da vida pública. E aí o resultado veio. Né? Mesmo eu tendo uma boa votação no bairro, sendo mais votado novamente, mas eu tive essa perca de voto. E isso doeu muito, porque eu não queria, eu não tenho essa vaidade de querer ser o mais votado, mas eu me senti ali na condição que eu decepcionei algumas pessoas. Né? E por que eu os decepcionei? Porque eu não consegui demonstrar para elas, elas não acompanharam a minha atuação. Se elas acompanhassem, iam continuar mantendo os votos, eu teria muito orgulho de me manter dentro da Câmara, porque eu lutei feito um louco dentro da Câmara. Eu sempre falo isso lá na tribuna. Pode ter vereador que trabalhe igual a mim, mais do que eu tá para nascer. Eu me dedico integralmente ao mandato, 7h pouca da manhã eu estou na Câmara de Vereadores, tem dia que eu saio 7, 8, 9 da noite. Sábado e domingo eu estou dando atenção às pessoas. Se me ligar de madrugada, muitas das vezes, sair do meu quentinho, debaixo do cobertor, brilhando, montava na minha moto e ia parar dentro do Raul Sertã para tentar diminuir o sofrimento das pessoas. Então, disposição eu tenho demais, mas a gente encontra as dificuldades da vida pública. Mas você agora entendeu que se eles não compreenderam, você falou dos 1.200 votos, cerca de 700 votaram. Esse cerca de 700 compreenderam a situação. Compreenderam. Mas hoje você sabe que é assim. Eu acredito que hoje você, mesmo sabendo que essas pessoas não votaram em você está com a consciência tranquila de que a culpa não é sua. É verdade. Hoje, qual é a dificuldade hoje, Modesto? As pessoas entenderem a função do vereador, até onde ele pode atuar. Essa é a dificuldade. Porque na sua grande maioria, ela entende que o vereador executa. Aquela calçada ali está ruim. Eu não vou procurar o administrador, eu procuro o Zezinho. Eu votei no Zezinho, o Zezinho resolve aquela calçada ali. A minha rua não foi asfaltada até hoje, mas o Zezinho está lá, ele vai asfaltar aquela rua. E você não consegue mostrar para a população que você é legislador, que nessa questão de execução só cabe ao prefeito, aos secretários e aos administradores, né, a essas pessoas. Né? E eu não consigo, por exemplo, hoje, né, mostrar isso para uma boa parte da sociedade. Até porque tem vereador dentro da Câmara que ele faz questão de dizer que ele executa. Né? Ele faz um acordo com o prefeito, ele abocanha secretarias, né? Aquela secretaria fica na mão dele, quando ele mesmo não assume, ele bota alguém lá de sua confiança. E ali tudo passa pela mão do vereador. A população não precisa procurar ninguém. Eu queria limpar aquela rua lá, minha rua tá muito suja. Ele, para poder ficar bem com aquele eleitor, ele abre mão até do cronograma que aquele secretário responsável pela aquele setor tinha programado aqui. Não, você vai parar aqui, você vai dar prioridade ali, porque tem um eleitor meu que pediu para que limpasse aquela rua. Então, ele consegue, né, propagar isso na cabeça das pessoas. Então, poucas pessoas diz que o vereador ele não executa, né, ele legisla, ele é legislador, né, ele vai fazer, como
funções básicas. Apresentar projetos de leis, eu tenho apresentado inúmeros, e a principal função que mais do que apresentar leis, que é fiscalizar o executivo. Né? E as pessoas não entendem, ele entende que você tem que asfaltar a rua, você tem que direcionar um posto de saúde para o bairro. Né? Quantas vezes as pessoas dizem assim, a gente precisa de um posto de saúde aqui no bairro do Cônego, não dá para a gente ir até a Olaria, porque já não atende a gente. Aí eu digo, a estrutura física, construir um posto, não é muito difícil. Agora, o que adianta ter um posto aqui se não vai ter os profissionais? Se não vai ter ali um médico na hora que você precisa, um especialista? Não vai ter. Então, já não tem no posto de Olaria, não vai ter no Cônego, e as pessoas não entendem. Então, não adianta a gente votar em vereador. Né? Se eu peço para asfaltar a rua, o vereador diz que não é com ele. Se eu peço para ele fazer um posto de saúde no bairro, ele diz que não, isso não é com ele, que não adianta. Se eu peço a ele para aumentar a linha de ônibus no bairro, ele diz que ele não tem poder para. Então não adianta a gente votar em vereador, que o vereador não serve para nada. Né? E aí, se a população acompanhasse, né, a função mesmo, e olhasse o que a gente anda fazendo dentro das instituições, ela ia entender, né, que até onde um vereador pode atuar. Então, isso me frustra muito, de eu não conseguir corresponder à expectativa digamos, da população, né, naquilo que ela mais reivindica, naquilo que ela depositou confiança em mim. Infelizmente, isso que você está falando é fruto do desconhecimento, da falta até de instrução de muita gente. A gente sabe que as pessoas muitas vezes não têm a instrução que quer, não é por culpa dela até, né? Tem lá dificuldade, não conseguiu estudar até onde deveria. Eu não vou responsabilizar ninguém por não ter a instrução que se deve. Penso eu que, como qualquer país desenvolvido no mundo, deve se estudar o máximo possível. Hoje se fala que uma pessoa, para ter um nível de instrução adequado, tem que estudar pelo menos cerca de 15 anos da vida continuamente. Isso significa praticamente atingir o nível superior de ensino. Oxalá que o Brasil um dia consiga isso. Hoje já tem uma parcela que consegue, eu tive esse privilégio. Então, em função da minha instrução, eu reconheço o trabalho do vereador pelo que disse o Zezinho. Para mim, a função principal que eu vejo num vereador é fiscalizar os atos do Executivo. Menos até lei, porque a Constituição inibe muito a atuação dos vereadores. Se os 21 vereadores da cidade resolverem construir um posto de saúde no Cônego, não vão conseguir. Não tem essa prerrogativa. Aí fica todo mundo reclamando que o vereador acaba votando só título de cidadão friburguense, nome de rua. É porque a Constituição amarra. Ele só pode, se gera gasto, só projeto do Executivo. Enfim, eu entendo isso, mas reconheço que muita gente não entende, acha que o vereador é um despachante, quando ele não é. Já recebi aqui do Charles um aviso, vou para um rápido intervalo, na volta continuaremos essa conversa com o Zezinho do caminhão. Voltamos já. Estreia em março, o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando a conversa com o Zezinho. Zezinho, você tem esse estilo seu, bem combativo naquilo que você entende que é correto. Você é um vereador que exerce com bastante firmeza essa parte de fiscalização do Executivo. Claro, isso de certa forma acaba... você passa tendo um pouco mais de prominência em relação aos seus pares, né? Você está numa segunda Câmara, uma segunda Câmara que tem pelo menos, aí, digamos, uns 10 nomes, ou 8 ou 10 nomes diferentes, alguns novatos até combativos, né?
novato nesse sentido em relação ao primeiro mandato, né? Como é que você está se sentindo? Você se sentia mais confortável na Câmara anterior? Se sente mais nessa? Eu sei que essas comparações, né, muitas vezes vocês não gostam de fazer, porque se você fala que foi numa, o cara que não está lá acha ruim, mas você diria que você hoje está mais à vontade agora ou esteve mais à vontade na anterior? Não tenho dificuldade nenhuma em responder, né? Eu sempre digo, Modesto, que lá dentro da Câmara eu quero ter o melhor relacionamento com meus pais que lá estão, se possível. Se não, cada um com a sua responsabilidade, com as suas atribuições, né? Eu digo cada um no seu quadrado. E eu vou ser muito sincero a você. Eu me sentia mais à vontade com a Câmara anterior, não por causa das pessoas, mas por causa dos debates. Nós tínhamos debates, às vezes, muito acalorados, né? Mas, assim, muito positivo, né? E hoje eu não vejo isso. Hoje, apesar de acontecer na Câmara anterior também, que muitos vereadores fizeram acordo com o prefeito e aí assumiram compromissos, né? Mas eu vi os debates acontecer. Hoje, você vê a Câmara de Vereadores, uma boa parte fechou acordo com o governo, aí, como eu falei, abocanhou secretarias, abocanhou setores da prefeitura, saíram fazendo muitas nomeações, depois eu vou mostrar diante desse documento aqui, e aí você vê, faz exatamente o que o prefeito quer, né? O prefeito chega lá e diz, ó, não aprova esse requerimento, não se aprova, não vote isso, não faça isso. O prefeito está, inclusive, interferindo, né, assim, de maneira muito drástica dentro da Câmara de Vereadores, tira esse, bota outro, tira um suplente, pega o segundo suplente, joga para a prefeitura e traz um terceiro para dentro da Câmara. Quer dizer, então, ele está adentrando, né, dentro da instituição Câmara com a conveniência de um monte de vereadores, né, e o que o prefeito manda, acata-se. Então, isso cria uma dificuldade parlamentar muito grande. Hoje a gente diz que tem 5 vereadores fiscalizando. E não tem como dizer que não. Você tem vereador lá que ele não apresentou um requerimento, ele não apresenta o que mandar. Ah, o Zezinho apresentou um requerimento, o prefeito diz para não aprovar isso. Não se aprova. E aí o que acontece, Modesto? Até houve um questionamento do seu programa aqui, por que a gente faz tanta denúncia ao Ministério Público? Porque nós temos uma Câmara que não estamos conseguindo usar as ferramentas daquelas que é das nossas atribuições, que é fiscalizar, porque se não há um impedimento, se a grande maioria tem independência, né, para poder exercer a sua função, nós não precisaríamos usar o Ministério Público. Por que nós usamos? Nós temos uma quantidade enorme de denúncia dentro do Ministério Público Estadual, temos agora dentro do Ministério Público Federal, que inclusive teve uma ação de um impedimento das secretárias, de seus afastamentos, denúncia que partimos de nós. Por que só 5 vereadores? Por que os demais não fazem isso? Porque nós somos da base do governo. Quer dizer, então, da base do governo, ele é cego, ele é mudo, ele não vê as coisas que estão erradas, ele não está ali para defender o interesse da cidade e da população. Eu sempre falo, nós recebemos uma procuração em branco da população para ir ali lutar pelos seus interesses. Nós não somos vereadores de governo, nós não somos vereadores de prefeito. E fica muito claro hoje que nós temos uma Câmara muito submissa ao Executivo. Eu falo lá e vou repetir isso e provavelmente o vereador que estiver assistindo agora esse programa provavelmente vai ficar indignado comigo. Eu digo que tem uma quantidade enorme de vereadores que está debaixo da sola do prefeito. Faz exatamente o que ele quer. E aí fica uma Câmara inoperante, aí fica uma Câmara com insatisfação da população aí muito grande. A gente não consegue produzir caixa concessionária, a gente não consegue ver a situação do funcionário público que hoje recebe R$ 807, né? Então, ela acaba sendo uma Câmara aí assistencialista, né? Faz algum benefício ali, um vereador ou outro direciona ali um benefício ali de um bueiro, uma capina de rua, né? Hoje você não vê nenhum vereador falando em obras, em acontecimento na cidade. Ele vai para a tribuna ali agradecer. Queria agradecer ao prefeito para a limpeza de rua tal. Queria agradecer ao prefeito que desentupiu tal bueiro, não sei a coisa. Isso não era nem para a gente colocar isso lá dentro. Isso deveria ser o cronograma dos administradores do bairro, né? E aí o vereador, ele só fala isso hoje. Quer dizer, então, eu sinto muita falta
de um bom debate, de uns projetos, né, com uma essência, né, de chegar a um atendimento à coletividade. Eu sinto essa falta. Nós não temos isso dentro da Câmara. Nós não temos uns requerimentos de informações bem debatidos dentro da Câmara. Não acontece isso. Então, eu sinto essa falta. Apesar, né, que pessoas individuais, né, vereadores individuais, eu lido muito bem com um grande número ali, faço questão de, inclusive, de ir na casa deles, né, mas eu tenho que ter a imparcialidade, separar uma situação da outra. Uma coisa é a minha convivência, convivência de amizade, de pessoas que eu gosto, que eu digo que moram até aqui no coração, que fazem parte da base. Outra coisa é dizer, né, que eu sinto falta de uma Câmara mais atuante, de uma Câmara mais de apresentação de projeto, de debate. Eu tenho sentido essa falta. Tem duas questões aí que eu vou colocar em relação ao que disse o Zezinho. Primeiro, requerimento de informação. Está se falando muito que vai se fazer uma nova Constituição Municipal, né, que é a Lei Orgânica do Município. Eu não sei se isso está lá, eu acho que isso deve estar no regimento interno da Câmara. Não tenho certeza, ele pode até me falar. Mas requerimento de informação não tinha nem que ser votado. Tem que ser um direito do... Se você fiscaliza, você tem que ter informação. Então, para mim, não tinha nem que ser votado. Ah, mas vai encher a prefeitura de requerimento. Não importa. Existe um ditado antigo que diz que quem não deve, não teme. Então, requerimento de informação, para mim, não teria que ser nem votado. O vereador deveria ter o direito de encaminhar para a prefeitura, num tempo hábil, responder. Simples assim. Porque é assim que funciona em qualquer lugar. Eu trabalho numa empresa, sou empregado numa empresa. O patrão chega para mim e fala: Modesto, eu estou precisando de informação assim, assim. Eu não posso virar para ele: ô, fulano, vamos fazer o seguinte, vamos reunir a turma para ver se eu tenho que te dar essa informação. Não. O vereador, nesse ponto, representa a população. Então, o requerimento de informação é como se fosse uma exigência nossa, que somos os verdadeiros patrões dos vereadores e do prefeito. Então, para começar, essa história de requerimento de informação só não dá quem teme. Isso é um ponto que eu falo. Outra coisa que eu canso de falar aqui, eu não acho nada demais, acho saudável, é estimulante. Toda vez que alguém executa um bom trabalho, você chegava e falar: puxa vida, legal, você fez bem, parabéns. Agora, essa história de agradecer o prefeito porque fez a obrigação dele, para com isso. A gente está acostumado a ver aí faixinha, né? Fulano de tal agradece o prefeito. Não tem que agradecer, pode parabenizar. Eu sempre falo aqui, eu fiquei enchendo a paciência do ex-prefeito Rogério Cabral uns 2 anos com relação àquela obra ali do Barripu, ali perto da São Bento. Ele fez uma senhora obra, uma obra bem feita em termos de engenharia. Então, eu parabenizei pelo bom trabalho. Agora, agradecer, não. Zezinho, agora, essa forma sua, você fala que você sente... Você já conseguiu aprender a lidar com essas frustrações? Você, às vezes, sai da Câmara discutindo com alguém lá, porque isso gera discussão, né? Você acaba de dizer, na hora que você fala que um vereador está sob a bota do prefeito, aquele que, de repente, fica aborrecido com você, de repente discute. Você já aprendeu a sair da Câmara, tipo o seguinte... desligar a tomada, chegar em casa, não ficar remoendo uma palavra que alguém falou para você. Você já aprendeu a lidar com isso? Não, Modesto. Infelizmente, é uma coisa que eu teria que ter, por esse período, né, ter aprendido a administrar isso de jeito nenhum. Quantas vezes, Modesto, que eu chego em casa, né, e assim com... o meu emocional muito alterado, né, porque às vezes você vai para os embates, né, e ele se torna muito acalorado, né, às vezes até muito pesado, e aí eu gostaria de ter esse botãozinho para desligar, para chegar em casa e eu ter minha vida normal com a minha família. Quantas vezes, Modesto, que eu deito, né, eu chego, vou, faço o que eu tenho que fazer, e às vezes a minha esposa já está até deitada, e eu deito lá do lado dela e aí eu começo, rodo para um lado, rodo para o outro, né? Porque o emocional está lá em cima, tá? Aí a minha esposa, ela, mas não é melhor você tomar um calmante? Eu não tomo. Aí o que eu faço? Ela tem que levantar no outro dia cedo, ela levanta muito cedo, para liberar meu filho para a escola, tudo. Eu pego e vou para o sofá. Eu fico lá no sofá e ali fico, às vezes, horas ali, às vezes o cansaço do corpo, que vai quase o dia amanhecendo, que eu vou pegar no sono ali, em algumas horas. Então, isso me faz mal,
né? Isso compromete a minha vida pessoal. Eu deveria ter aprendido a conviver com isso, mas infelizmente não consigo. E isso é na questão dos meus debates lá, quando eles são muito acirrados, são muito acalorados, como às vezes eu pego uma situação muito dura, né? Eu sou muito procurado pela população por causa de problemas de saúde, e às vezes eu pego uma realidade que eu choro junto com a pessoa. Não tem como não chorar. A coisa é tão espinhosa, ela é tão dura, né? E aquilo eu não consigo. Aí eu acabo, às vezes, ou de tentar resolver, ou às vezes nem resolver, ou às vezes consigo resolver, mas eu chego também com o meu emocional muito para baixo em casa, né? E eu não conseguia administrar isso para, digamos, deixar os problemas lá na Câmara. Eu não consigo. Eu carrego ele junto comigo. Às vezes até fica remoendo dias, né? Às vezes uma insatisfação, uma revolta, né? Mas eu não consegui, não. É isso, nós já conversamos até sobre isso, em particular. Nossos cabelos brancos exigem isso da gente, Zezinho. Ou você aprende, ou você vai passar mal. Você tem uma família, você tem filhos, tem esposa, tenta desligar. Hoje eu aprendi na marra, mas eu consigo. Eu sei que a minha situação é diferente de você. Eu não passo pela experiência tão forte que você passa, mas se você não se cuidar de você, ninguém vai cuidar mais do que você, não. Sugiro que você tente desligar. Eu sei que não é fácil. Agora, Zezinho, a gente acompanha de perto esse seu segundo mandato, a gente observa que desde praticamente o início, você e esse grupo de vereadores, vocês sempre tiveram uma situação, uma posição extremamente crítica em relação ao prefeito Renato Bravo. Eu ando na rua, né? Você mesmo, às vezes, quando você me vê na rua, em função do trabalho, né? Eu ando, como eu trabalho ali na praça, eu estou sempre encontrando muita gente ali. E então a gente ouve muita gente. Eu vou dizer que a maioria, e uma boa maioria mesmo, elogia, falam comigo. Eles têm um hábito de comentar comigo, Modesto, fulano de tal, esteve lá no seu programa. Você é uma boa parcela, elogia você por essa forma crítica em relação ao governo Renato Bravo, que vem sofrendo bastante crítica, não é só da Câmara. A gente ouve até, né, às vezes quando ouve por aí pessoas falando que ele nem assumiu ainda, né? Isso é muito triste para o município, mas é o que se ouve. Mas também tem aquela turma que não concorda com você. Acha que, no fundo, você está tendo a dor de cotovelo porque o seu candidato a prefeito, Glauber Braga, levou uma surra aí de Renato Bravo. Como é que você lida com esses dois comentários? Essa maioria que elogia, certamente serve de estímulo para você, mas os que criticam, o que você diria para eles? Eu acho que a frustração em relação ao governo Renato Bravo, ela não é uma coisa minha, né? Hoje a grande maioria da população, ela deixa muito claro, né, da sua revolta, insatisfação e de decepção de ter votado no Renato. O meu afastamento do Renato começou da seguinte forma: pouquinho antes dele assumir o governo, já tinha o resultado da eleição a seu favor, e eu procurei e falei: ô prefeito, o senhor precisa, duas coisas precisam ser resolvidas, né? A primeira, essa questão dos R$807, só precisa ter um funcionário do seu lado. O funcionário não pode receber R$807. Ele não pode receber menos que um salário mínimo. Isso é desumano demais com um funcionário. Não, assim, isso a gente vai resolver, eu entrando eu já resolvo isso. Falei, outra coisa, prefeito, diminui os cargos de confiança. O senhor, para governar, o senhor não precisa sair distribuindo cargo à torta e à direita, né? Eram 687 cargos. Foi feita uma reforma administrativa pelo prefeito que saiu e aumentou para 1.084. Isso é desnecessário, prefeito. Isso compromete a folha de pagamento, ela é injusta com o funcionário público de uma forma geral. Falei, pelo amor de Deus, não dê cargos a vereadores. Os vereadores ganham um bom salário, porque se ele não ganhasse bom salário, Modesto, não tinha engenheiro, não tinha advogado, não tinha médico, não tinha administrador de empresa lá dentro da Câmara de Vereadores. Eu, por exemplo, falo sem nenhum receio. Se o salário do vereador fosse salário mínimo, eu não estaria lá. Se hoje botar salário mínimo do vereador, eu sou o primeiro a sair da Câmara, porque eu não consigo sustentar minha família com salário mínimo. Então, o vereador ganha muito bem. Então, ele não precisa de ter cargo, ele não precisa ter secretaria, ele não precisa nada disso. O projeto é bom, ele é decente, ele vai gerar benefício, o vereador tem a obrigação de votar. Se ele é um projeto mais ou menos, o vereador tem ferramentas, né, para fazer uma emenda, ajustar. E se o projeto é ruim, ele tem a obrigação de dizer que esse projeto não tem condições de ser votado. Então, não faça acordo. Ele, não, isso não vai acontecer. O que aconteceu? Assumiu
manteve hoje, já são mais de 1 ano e pouco de governo, continua pagando esse miserável salário de 807, desculpa o termo pesado, mas ele é revoltante saber que uma pessoa recebe 807, ele aumentou o número de cargos, grande está aqui, a comprovação, a hora que eu tiver oportunidade eu vou mostrar, são mais de 1.000 cargos de confiança, são secretarias inteiras, de porteira fechada, no termo popular, na mão de vereadores, uma quantidade de cargos, foram criados cargos específicos para atender filho de vereador, a gente não tem condições de continuar mantendo isso, e aí comprometeu a folha de pagamento, hoje é de uma tamanha injustiça, o governo não anda, né, e aí por causa de receita, né, a sua receita caiu, mas dos câncer do município se chama nomeações, e não é só as nomeações, Modesto. Tem um acrescido, né, que acompanha as nomeações, as famosas GNs, que ela vai de R$100 a R$3.000. E são gratificações? São gratificações que são incorporadas nessas nomeações, né, e eu vou mostrar com esse documento. Na volta, aí. Já está me fazendo sinal. Isso. Ou seja, você... Aquela história de dor de cotovelo não tem nada a ver. Eu vou responder depois. Tá bom. A gente vai retornar, na volta vamos conversar com 2 assuntos que eu e o Zazinho conversamos no telefone, que eu quero que ele explique melhor. Uma é essa questão dos R$807. Tá? A gente vai e volta daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Bem, estamos retornando com essa conversa com o Zezinho do caminhão, e ele falou uma questão. Recentemente, o prefeito Renato Bravo esteve no Inter TV e foi tocado esse assunto. Dito a ele que funcionários públicos e friburguenses estavam ganhando menos que o salário mínimo. O salário mínimo hoje são R$945. E ele falou que ninguém ganhava menos de R$45. Como é que ele fala num programa de TV que ninguém ganha menos que um salário mínimo e você disse que tem funcionário ganhando 807? O que tem nessas histórias aí, Zazinho? É só para dizer que eu não fugi da pergunta que você me fez em relação ao Glauber Braga. Não existe nenhuma frustração em relação ao Glauber, né? Eu hoje não caminho com o governo e aí eu tenho muitos fatos para que isso, mas eu defendi... Ou seja, não é dor de cotovelo... Nenhuma. Defendi o nome porque eu fazia parte do meu partido, né? E a obrigação minha era defender. A eleição acabou ali, eu quero mais que a cidade prospere com o governo. Em relação ao 807... O prefeito Renato, ele omitiu algumas informações no programa da Inter TV. Ele disse que nenhum funcionário recebe menos de 807, o que recebe... Não, menos que um salário mínimo. Menos que um salário mínimo. E o que está recebendo 807, ele complementa com uma folha de R$140. Né? Se ele receber só 807. Se por acaso ele tiver qualquer tipo de benefício agregado no salário, né? Aí eu posso citar aqui insalubridade, eu posso citar salário família, posso citar os guardas municipais que recebem periculosidade, qualquer benefício, né? O pessoal da educação que tem um abono de R$130 foram retirados da mão grande, porque ele usa esse benefício para completar com 807 para poder hoje chegar aos 954, que é o salário real. Então, entre aspas, ninguém recebe menos que um salário mínimo. Mas não é o salário. O valor do... O que é salário? Salário é o salário base. Salário é o que a gente chama de salário base. Eu trabalho numa empresa, eu recebo um salário base. É tanto. É aquela história que você às vezes já ouvi de vereador. Não, eu ganho tanto porque tem desconto de imposto de renda e INSS. Isso é outra história.
O salário base é aquilo que está registrado na sua carteira, Sim. no seu direito. Salário nominal. Na hora que você pega insalubridade, salário família, isso não tem nada a ver com salário. Exatamente. Isso são outros direitos. Salário nominal é aquilo que consta. Então, quando alguém recebe um salário, quando a gente está falando de salário, ninguém recebe menos salário de R$945, tem que estar escrito lá na ficha do funcionário, na carteira do funcionário. Qual é o seu salário nominal? R$945. Não é 807 e mais os penduricalhos legais. Que é muito lesivo na aposentadoria. Claro, isso atrapalha. Quando chegar, Modesto, na época de ter os direitos, né, recebido na sua aposentadoria, é em cima do salário base. Por exemplo, em cima do e salário não é dos família, agregados. em cima do salário família não incide fundo de garantia. Não, exatamente. Não incide nada disso. É um prejuízo enorme. Né? E aí diz que é para as pessoas, na época, que se sentir lesado, entrar na justiça. Como que se ganha? Primeiro que já se aposenta já numa idade bem avançada. Primeiro que isso não é um patrão não pode falar para o empregado isso. Patrão que manda funcionário para a justiça significa que é sinal que está burlando a lei. Exatamente. E aí, uma das coisas que mais compromete, Modesto, é essa questão dos 807, porque ele está pagando hoje salário, está aqui, ó, eu quero mostrar aqui, se ele puder dar um foco. Isso aqui é uma planilha, onde eu tenho o controle de todas as nomeações, tá? Todas, são mais de 1000 nomeações. E aqui você sabe quanto, Modesto? Aqui no final aqui a gente fez a totalização. O prefeito gasta hoje, tá? 2.381.000 mês só com nomeações e gratificações, tá? Se você multiplicar isso vezes 13, que é 12 meses, mais o 13º, ele chega ao montante de 31 milhões de reais por mês. Mas aí estão incluídos os encargos sociais? Não, aqui entra só nomeações. Sim, mas é só e o salário. Mas gratificações. aí aqueles encargos que a gente tem sobre o salário da nomeação estão embutidos nisso aí ou não? Não, estão aqui. Estão aí também. Tá, estão ou seja, aqui. essas nomeações geram cerca de 31 milhões por ano. Por ano, tá? E quase que ele se equipara com o funcionário efetivo. Esse que recebe 807 reais. Então, isso é danoso por demais, isso é prejudicial. Isso vai chegar uma hora que a prefeitura ela não vai comportar, ela não vai honrar essas folhas de pagamento. Ela não vai honrar. Vai sair da lei de responsabilidade fiscal. Aí não, ele já está no limite de lei de responsabilidade fiscal. Tanto é que nós temos concursados, né, esperando ser convocado das vagas imediatas que foram enrolados, que foram iludidos, e tem carência em todos os setores da prefeitura, ele não consegue chamar esses concursados, convocar, porque eles barram nisso aqui, ó, nessas nomeações e gratificações que está na lei de responsabilidade fiscal, que ele encosta nos 54%. Então, isso é uma vergonha, isso é um câncer que nós temos no município. Nomeações e gratificações. E o que me deixa triste, Modesto, que a maior parte, uma boa parte disso aqui, sai de dentro da Câmara de Vereadores, através de indicação de vereadores, inclusive indicando uma quantidade enorme de seus familiares. Isso me revolta e isso me deixa indignado dentro da Câmara, porque o vereador não podia se prestar um papel desse. Zezinho, a gente já está chegando ao final e tem um assunto que eu sei que você quer tratar e precisa ser tratado. Tem a ver com as nossas concessionárias, notadamente com a FAO, que eu sempre falo uma coisa do telefone, que realmente eu concordo muito no que você diz. Como agora a gente já está nos últimos 7 minutos, fica à vontade para falar o que te incomoda tanto em relação às concessionárias. A concessionária nós temos um problema sério, né? Elas têm uns contratos muito longos, contratos que você não consegue mexer, né? Quem assina contrato sabe que você não cancela um contrato, extingue ele a bel prazer, tem penalidade para isso. Então os contratos são aí contrato de 20, 25 anos, prorrogável mais 25 anos, e aí o que acontece? Essas empresas funcionam a bel prazer. Não há uma fiscalização da prefeitura. Eu fiz um levantamento para saber se o município já tinha dado multa a alguma dessas concessionárias pela ineficiência, pela sua improdutividade, pela falta de honrar os contratos que assinaram. Não tem nenhuma, não teve nenhuma multa. A prefeitura quem fiscaliza isso. Eu acho que a gente não tem nenhuma agência própria. Tem uma subsecretaria de serviços concedidos, que inclusive quem está lá, eu tenho uma pessoa muito séria, doutor Nader, né, que é um advogado,
mas ele é o único funcionário dessa secretaria. A secretaria do Eu Sozinho? Ele só tem ele. Então ele não tem estrutura, o mais que ele queira promover alguma ação, não vai promover. Tá? Ele não tem estrutura, né? Essa secretaria faz de conta, né? Já que não deram condições para ele trabalhar. É uma pessoa que tem conhecimento, tem peito para enfeitar, mas infelizmente não consegue por falta de estrutura. E aí vem, por exemplo, a FAO. A FAO hoje, ela tomou o campeonato que era da Águas Nova Friburgo como pior empresa daqui da cidade. Ela conseguiu tomar esse troféu da Águas Nova Friburgo. É só olhar nas redes sociais, é só estar nos pontos de ônibus, a revolta que está. Então, a gente tenta promover alguma ação, mas a gente, como vereador, a gente pode fiscalizar diretamente a empresa? Não podemos. Temos que ver os erros e mandar para dentro da prefeitura, para a prefeitura promover as ações, que não acontece. Né? Não acontece nada. E uma das coisas que mais tem revoltado a sociedade, a mim, né, que inclusive compromete o nosso social, é essa questão da dupla função, Modesto. Isso compromete o trajeto, isso traz insegurança para os passageiros dentro do ônibus, né, atrasa os compromissos da população, deixa o motorista inseguro, com nervo à flor da pele, porque não é fácil você dirigir, olhar retrovisor, abrir porta, liberar roleta, fazer troco, é um Deus nos acuda. Não há psicológico que esses profissionais vai ter para fazer uma direção com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, eu apresentei junto com o vereador Pierre e o vereador Marcinho um projeto para acabar com a dupla função. Inclusive, projeto esse que foi aprovado pela Câmara de Vereadores do Estado do Rio de Janeiro e sancionado pelo prefeito Crivella. Ano passado, no mandato passado, eu tentei, junto com o Ricardinho, né, a gente não conseguiu nem levar esse projeto a plenário, dizendo que era inconstitucional. Aí, de uma hora para outra, a gente vê esse projeto sendo aprovado no Rio de Janeiro. Ora bolas, se lá é constitucional, se lá não houve nenhum questionamento jurídico até hoje, as empresas estão tendo que se adequar a cumprir essa lei. Por que Friburgo é diferente? Por que Friburgo o projeto é inconstitucional? Então nós apresentamos o projeto, está muito bem argumentado e fundamentado, e eu tenho uma esperança, uma expectativa, né, que a gente tem uma Câmara, né, voltada para isso, que a gente precisa acabar. Primeiro, para garantir aquilo que já era de direito. A gente sempre teve o cobrador aqui. E aí é a questão da segurança, né, do trânsito, ter um pouquinho mais de fluidez, mais agilidade, mas o mais importante, né, é o emprego, é o social. Quantos cobradores que foram colocados na rua? Aí vem com uma conversa afiada que uma boa parte foi aproveitado dentro da empresa. Uma minoria, né, que usou lá para ir para a oficina, para mexer lá em computador. Uma minoria, a grande maioria foi colocado na rua e de maneira covarde. Porque quando o motorista se recusa a sair sem o cobrador, ele leva uma advertência, ele leva duas, ele leva a terceira. A quarta é uma justa causa. Eu tenho lá o documento que comprova o que eu estou falando, uma justa causa. E aí manda ele entrar na justiça. Enquanto isso, a empresa está ganhando tempo, né, porque tem bons advogados e vai empurrando com a barriga, né, esse processo. Enquanto isso, a pessoa está passando dificuldade, esse profissional está desempregado, sua família passando dificuldade e comprometendo, digamos, o funcionamento do transporte público. Então, isso é uma coisa que me revolta, me deixa muito indignado. Uma boa parte dos vereadores pensam da mesma forma que eu, mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa e aí nós buscamos, digamos, essa ferramenta e esse caminho. O que a gente observa aí com relação do motorista ser trocador ao mesmo tempo, não vou nem entrar no lado do cansaço dele. Eu estou falando, param às vezes em ruas aí, esses dias mesmo ali perto da casa da minha mãe, eu estava vendo. A rua Marechal Floriano Peixoto, infelizmente tem estacionamento dos dois lados, o motorista parou, as pessoas entraram e tinha que fazer o troco, porque todo mundo nós ficamos atrás esperando. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, aí começa o nego buzinar. Por quê? O motorista vai fazer o quê? Ele não pode sair com o ônibus enquanto ele não receber de todo mundo. Nem todo mundo tem o cartão, isso eu acho outro absurdo, obrigar o camarada a ter que ter cartão. Ele tem se quiser. Ninguém pode obrigar. Então, realmente, não funciona. E a gente sabe que, lamentavelmente, que a prefeitura, não estou falando nem que é o prefeito de agora, já vem fazendo vistas grossas isso há muito tempo. Por que eu sou contra esse negócio de ônibus interurbano parar nas ruas centrais da cidade? É por isso.
Eu estou falando que um dia eu vi um ônibus ali da FAO, da 1001, ali perto daquele posto no meio da avenida, ele ficou 15 minutos, que ali tinha um monte de gente entrando, atrapalhando o trânsito, porque o motorista tem que ser cobrador ao mesmo tempo. Isso é obrigação da prefeitura ver. Isso tem que ver. Enfim, estamos chegando ao final. Quero agradecer. É David, né? Isso. David que está aí com a gente. Obrigado, David, por ter vindo. Mais uma vez ao Marconino aí em cima, o Charles aqui. Zezinho, obrigado por ter vindo. O programa com você sempre rende, porque você realmente tem sempre o que falar. Obrigado por ter vindo. Telinha para sua despedida. Aqui, muito obrigado, Modesto. Como eu disse, eu me sinto muito à vontade, né, já que aqui você tem a liberdade de se expor, assumindo a responsabilidade com aquilo que fala, né, mas mostrando que não há censura aqui nas nossas falas. Então isso me deixa muito à vontade, muito obrigado por estar aqui e pelo alcance, né, que você tem de público, e agradecer aqui aos funcionários, mais uma vez para dar esse suporte. Boa noite a todos, muito obrigado e por me permitir entrar em suas residências, né, para estar me expondo, né, me apresentando as minhas posições e os meus ideais, né, que eu defendo dentro da Câmara. Muito obrigado. Bem, agradecendo ao Zezinho, estou chegando ao final. Hoje eu vou deixar uma frase de Platão. Platão é considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos. Ele era matemático também, um grego, que viveu há cerca de 2.400 anos. Eu estou falando por quê? Que eu disse hoje para uma pessoa amiga que eu ia trazer um político. Ah, Modesto, você vai de política? Eu não quero saber de política, eu não quero saber. A gente tinha que abandonar a política. Eu falei, olha, deixa eu te falar para você. O problema nosso não é com a política, é com maus políticos. E se a gente não, de uma forma ou de outra, participar da política, piora. O Platão disse o seguinte: o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Quando a gente fala em política, não é ser só candidato, não. É até cobrar deles. Cobrar, exigir. Agora, para isso, a gente primeiro tem que agir com cidadania. E, lamentável, muita gente não tem cidadania. É só olhar pelas ruas da cidade, quanta gente mal educada e desrespeitosa tem por aí. Quem não respeita o próximo não pode nem reclamar dos políticos, mas a gente precisa participar da política, porque só assim ela melhora, tá bom? Uma boa noite a todos vocês.